Pastor, de Jesus, eu acredito que hoje no Brasil todo mundo entende um pouquinho ou já ouviu falar de alguma maneira. Não tem como a gente dizer que ninguém conhece Jesus. Inclusive, a gente tem um feriado no nosso calendário, que é a Páscoa, né? E que trata-se, né? Eu queria saber a visão do senhor, e que eu vejo muita gente dar opiniões dizendo assim: a crucificação de Jesus, o que foi aquilo ali? Foi um ato político por Cristo estar defendendo uma classe e ter batido de frente com os políticos. Então eu acredito que na história de Cristo, a grande ápice é a crucificação dele. E eu queria que o senhor trouxesse para a gente a visão que o senhor tem sobre a crucificação de Cristo. Que eu acho que várias pessoas enxergam isso de maneiras diferentes. É, se você pegar a relação do povo de Israel no Antigo Testamento, porque eu faço menção a Israel e Antigo Testamento? Porque Israel foi o povo a qual Deus escolheu para se revelar lá no Antigo Testamento e chamar esse povo para ser esse povo da missão, né? A gente sabe que Israel falhou sendo esse povo da missão, né? Mas depois a gente vai saber que o verdadeiro Israel era o próprio Cristo Jesus que viria, né? Então, desde o Antigo Testamento você já tinha um ato de propiciação, você já tinha um ato de sacrifício do sacerdote no templo, de pegar um cordeiro, um animal e sacrificar. Se você for estudar outras civilizações da mesma época, você vai ter esses atos de sacrifício. Há outros deuses, claro, lógico, mas você vai ter esses atos de sacrifício, né? Do sangue derramado, né? Então você já tinha um apontamento e uma necessidade humana do ser humano entender que em algum momento, através de um sacrifício, que haveria uma liberdade de apaziguar a ira desse Deus. Algumas civilizações, deuses, no caso de Israel, Yahvé, mas você já via, ou seja, você tem um simbolismo aí envolvido no Antigo Testamento. Quando Jesus vem, Jesus, em vários momentos do ensino dele, com seus discípulos, ele forma os seus discípulos, ele sempre vai estar dizendo o quê? Olha, é preciso que eu vá em Jerusalém, porque lá eu serei preso e lá eu serei crucificado. Por muitas vezes os discípulos deles até repreendem o próprio Jesus, né? Que é isso? Pedro diz: não, jamais, jamais vou deixar o Senhor fazer, né? Não vai acontecer isso. Mas Jesus vai sinalizando que era preciso e necessário um sacrifício, né? A cruz do Calvário é um ato de apaziguar, né? É um ato de reconciliação, né? Lá, o texto lá em Colossenses capítulo 3 vai falar que foi um ato de reconciliação, de trazer paz de Deus com a criação, né? Há uma frase de Jesus na cruz do Calvário que, para mim, ela define muito aquele ato, né? Ele fala: está consumado, está pago, né? O texto literalmente é está pago. Você já viu uma dívida dessa criação com esse Criador e essa dívida foi paga na cruz do Calvário. Então, a partir da cruz, eu como criatura e que tinha uma dívida com, com, com Deus, a partir da cruz, a partir de Cristo Jesus, eu entendo que essa minha dívida ela foi paga. Não pelo meu esforço, não pelo meu merecimento, não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que aquele que eu agora entendo que é o meu Salvador, ele pagou o preço na cruz do Calvário. E o ápice do cristianismo é o depois da cruz. Porque se a história cristã terminasse na cruz, beleza, então eu vou morrer, os meus pecados foram perdoados e eu vou viver em algum lugar desencarnado em espírito, alguma coisa assim. Mas o ápice da história cristã é a ressurreição, é o terceiro dia. Quando Jesus venceu a morte, ali é uma declaração clara de que a morte não tem mais a última palavra na vida do cristão. E é uma declaração clara que o fim de todas as coisas não é uma vida desencarnada, mas é uma vida de carne e osso.